Olá, é uma alegria ter você por aqui. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E de tempos em tempos, tratando desses assuntos que muitas vezes são pesados, são densos, né? É importante parar um pouco e lembrar de por que falar sobre tudo isso, né? Por que a gente tem que tratar desse assunto e qual é a origem ou o foco ou a necessidade de que isso aconteça. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que ficam assim ressentidas contra Deus, né? De falar, puxa vida, por que Deus vai trazer o juízo sobre o mundo? Por que Deus vai permitir que tudo isso aconteça, né? Afinal de contas, Deus é bom, Deus é amoroso, né? Deus é um Deus que não quer o mal para as pessoas. E nós temos muitas informações controversas e sutis e sofismas acerca de Deus. E é muito importante que a gente possa, pela palavra, conhecer um pouco mais do caráter de Deus, para que a gente possa entender o porquê do juízo e o que o juízo vai acarretar, qual é a perspectiva de Deus com relação ao juízo. Na verdade, a gente precisa voltar para a origem, né? E a origem está no pecado na criação original de Deus. O pecado entrou no mundo por Adão e Eva, e entrou por Adão e depois se multiplicou através de Adão e Eva, e nós vemos a humanidade cada vez mais longe de Deus, cada vez mais rejeitando a palavra de Deus, cada vez mais afrontando a palavra de Deus de uma maneira sem precedentes. E ao longo da história, quando isso aconteceu, Deus fez algumas intervenções, não é? Deus fez uma intervenção no mundo antigo, nos dias de Noé. Deus fez uma intervenção local, pontual, mas com muita repercussão, tanto que é conhecida até hoje em Sodoma e Gomorra. E a palavra de Deus nos fala que Deus, ele é um Deus santo, em um limite que nós não compreendemos. Ele é um Deus justo numa dimensão que nós não alcançamos, não é? Mas ele é um Deus amoroso de uma maneira que nós não compreendemos. A palavra de Deus nos diz que o amor de Deus em Cristo, o amor de Cristo nos constrange. Quando nós temos a revelação do amor de Jesus Cristo, somos constrangidos. Então veja, por que vem o juízo? O juízo vem porque na santidade de Deus a humanidade está enchendo a sua taça de abominações diante de Deus, a ponto que Deus, agora ele dá um basta. Então a humanidade é livre para fazer o que quiser e tem sido livre para fazer o que quiser ao longo de 6.000 anos. Porque Deus é um Deus amoroso, porque Ele é um Deus que respeita o direito de escolha. A humanidade escolheu rejeitar a palavra de Deus, rejeitar ter Deus como Senhor de uma maneira predominante. Todas as leis, estruturas sociais e fundamentos têm sido muitas e muitas vezes edificados sobre fundamentos contrários à palavra do Senhor, contrários à vontade de Deus, e Deus respeitou a humanidade nesse aspecto. Então, a justiça de Deus, ela se revela no aspecto de que Deus é justo em permitir que os homens façam o que querem com a vida que Ele deu para os homens viverem. É um aspecto da justiça de Deus. Agora, o aspecto da justiça de Deus confronta com o aspecto da santidade de Deus, em que Deus ele tem o direito de não aceitar os resultados que os homens estão produzindo no mundo que Deus criou, com as vidas que Deus lhes deu, segundo o seu propósito, sabedoria eterno. E aí entra o amor de Deus. Porque se Deus fosse simplesmente julgar todo mundo porque não fizeram a vontade de Deus, se Deus fosse destruir o mundo sem dar uma chance para que as pessoas pudessem de alguma maneira se emendar, consertar, pagar um preço para ajustar a sua dívida com Deus, né? Então Deus não seria justo, Deus não teria como dar uma chance, porque ninguém poderia alcançar esta justificação em Deus. E a palavra de Deus então nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o amor de Deus para uma sociedade injusta que ofende a santidade de Deus se revela no fato de que Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Então, na verdade, o juízo vem para todos aqueles que rejeitam a solução de Deus, que é a única solução.
E é segundo a vontade de Deus, que é o dono de todas as coisas, é o criador de todas as coisas, é o Senhor e Rei do universo. Você e eu não temos cacife para chegar para Deus e falar, mas por que é assim? É assim porque Deus quis. Muitos de nós temos um conceito tortuoso de Deus e nós comparamos Deus muito mais a um gênio da lâmpada, que nós vamos ter direito a todos os desejos que quisermos na vida e quando nós encontramos a Deus, puxa, que bom eu encontrei Deus, agora Deus vai fazer a minha vontade. Isso é falso, isso é antibíblico, isso não combina com quem Deus é. Deus, pelo contrário, Ele nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele nos deu então a sua palavra como uma revelação do que Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele nos deu o seu Filho Jesus, o Cristo, o unigênito de Deus, santo de Deus, para nos dar acesso a Ele, Jesus que nos livra da ira vindoura, diz a Bíblia. Então Jesus, Ele nos protege, nos guarda, nos livra, nos salva, nos justifica diante de Deus. Então, se estamos em Cristo, não passaremos pelo juízo na sua pior fase, qualquer que seja a sua posição escatológica. Então Jesus é o amor de Deus, é a justiça de Deus e atende à santidade de Deus. Então, se nós estamos em Cristo, nós somos justificados em Cristo diante de Deus. Então, para nós que estamos em Cristo, não porque merecemos, não porque somos melhores do que os outros, não porque somos mais bonzinhos ou religiosos ou o que quer que seja, mas porque estamos em Cristo, somos livrados disso, porque a palavra de Deus nos garante, a palavra de Deus nos assegura, a palavra de Deus nos revela, e a salvação é de graça por meio da fé. E Deus, então, Ele revela Jesus ao coração de todo aquele que busca a Ele com sinceridade. Eu tenho certeza que uma das narrativas que virá em algum momento vindouro é que quem prega esse Deus justo, esse Deus que vai trazer o juízo e que então é um Deus cruel, mau e injusto, a narrativa vai ser que esse tipo de palavra ela é inaceitável. E eu creio que muitos vão tentar calar a pregação do Evangelho, do juízo vindouro, porque o juízo vindouro confronta as pessoas, porque no fundo todas as pessoas têm uma revelação interior acerca do juízo final, todo mundo tem isso no seu coração, mas acham que foi colocado por algum religioso da família, por algum fanático vizinho, ou por aquilo que viu na televisão em algum lugar, mas o juízo é uma revelação de Deus no coração do homem. O homem no fundo sabe que um dia vai ter que prestar contas diante de Deus, e foge desse assunto e busca narrativas e alternativas que aliviem esta impressão e esta sensação. Então nós caminhamos cada vez mais, sim, para o tempo em que o juízo de Deus vai se manifestar. A Bíblia diz, a Bíblia revela. Isso é claro, isso está escrito, está registrado e o juízo vem. Por que vem o juízo? Porque o que está acontecendo na história da humanidade não agrada a Deus. Não é o propósito original de Deus para este planeta, nem para os seres humanos que Ele colocou neste planeta, que foram destituídos da glória original quando o pecado entrou. Nem o nosso corpo físico, nem quem somos e nem como nos movemos como pessoas e seres humanos é o melhor de Deus para nós. Deus tem algo muito melhor do que isso. E o mundo é maravilhoso e sensacional, e se nós pudéssemos cada um ter $1 bilhão para gastar viajando, conhecendo todos os lugares, gastando tempo em cidades pequenas, em lugares turísticos, experimentando a gastronomia, conhecendo os lugares maravilhosos, experimentando assim ambientes diferentes, climáticos diferentes, tudo que está nesse mundo é maravilhoso. Se pudéssemos fazer isso, talvez não fosse dinheiro suficiente para usufruirmos de tudo que há no planeta. E entenda que este planeta desse jeito é um planeta contaminado pelo pecado, prejudicado pelo homem, em muitos aspectos destruído pela mão humana, longe do propósito de Deus original. E ainda assim é maravilhoso. Imagina como seria antes do pecado. Imagina o que seria este planeta sem o pecado, sem o mal, sem a injustiça, sem a crueldade. E é este mundo para o qual Deus nos chama a viver e experimentar em Cristo. Só que para esse mundo emergir, é necessário que esse que vivemos seja julgado, as obras que estão aqui sejam destruídas, o mundo seja reorganizado. E a Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra.
Então o juízo vem para que Deus possa restabelecer a sua vontade absoluta para o planeta perfeito, o planeta purificado, habitado por seres humanos à sua imagem e semelhança, glorificados em um corpo como deveria ser, livres do pecado, livres da maldade, livres da condenação, eternos em sua existência, como era o propósito original de Deus para Adão e Eva, para a humanidade no Éden. Então o juízo vem para que a vontade do Senhor seja estabelecida e para que justiça seja feita com todas as pessoas que rejeitam a salvação pela graça que há em Deus, através de Jesus Cristo. Isso não é religião, isso é relacionamento com Deus segundo a Bíblia. Está disponível para qualquer religião, para qualquer pessoa do planeta que queira se relacionar com Deus através de Jesus Cristo. É muito importante que você entenda que o que vem virá, e é inevitável que venha, porque Deus disse que o faria e tudo que Ele disse que fará, Ele fará. Mas eu quero que você entenda que você e eu não precisamos passar por isso. Nós não precisamos estar nessa hora mais escura da humanidade. Nós podemos escapar de todas estas coisas que virão em Jesus Cristo. Deus vai nos guardar de alguma maneira na pior hora. Seja um arrebatamento pré-tribulação, seja um arrebatamento no meio, seja um arrebatamento no fim, seja por livramentos milagrosos, seja porque vamos ser mortos pela confissão em Jesus Cristo que manteremos até o final. De um jeito ou de outro sairemos do planeta, de um jeito ou de outro estaremos com o Senhor, de um jeito ou de outro voltaremos com o Senhor para experimentar o seu reino, experimentar novos céus e nova terra e ingressar na eternidade com o Senhor, naquela descrição maravilhosa que nós encontramos em Apocalipse capítulo 22. Eu recomendo que você leia os primeiros versículos. É lindo aquele início da eternidade. Nós não temos capacidade de ter a revelação da eternidade. Paulo nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a maneira de nós manifestarmos o nosso amor a Deus não é dizendo que o amamos, te amo, é obedecendo a sua palavra, é crendo nas suas promessas, é depositando a nossa vida em tudo aquilo que Ele disse que fará, é considerando o Senhor a nossa única fonte de livramento, de escape, de todas essas coisas que cada vez mais as pessoas começam a perceber que estão se achegando aqui ao planeta em que vivemos. Meu querido, minha querida, falar dos últimos dias pode ser uma tragédia, algo horroroso, algo terrível para quem não tem esperança, para quem precisa que o mundo melhore para poder viver, porque a única vida que conhece ou que quer é uma vida neste planeta. Mas o juízo vir pode representar exatamente o melhor para aqueles que creem, aqueles que esperam no Senhor. Paulo tem uma palavra muito interessante acerca disso, porque ele fala acerca de que os últimos dias eles representam uma solução para quem está sofrendo. Então Deus vai dar vai dar em paga tribulação aos que atribulam, mas nós que passamos por tribulação, nós seremos livrados quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ter um tempo difícil à frente. Numa certa dimensão, nós temos alguma tribulação para passar, um pouco a mais, um pouco a menos. Vamos continuar estudando para compreender. Mas essa tribulação é a porta de passagem para a eternidade, em alegria, comunhão, na presença do Senhor, em louvor, honra e glória ao Senhor, quando encontraremos definitivamente o nosso propósito para o qual fomos criados, sendo cumprido e estabelecido de forma definitiva e eterna. Por que vem o juízo? Porque o juízo é necessário para que o pecado seja extirpado, Satanás seja julgado, o pecado seja tirado do mundo pelo Cordeiro de Deus. Aqueles que não querem o Senhor sejam retirados deste lugar. E aqueles que o amam, que querem a sua vida, que querem estar para sempre com Ele, serão estabelecidos perpetuamente na sua presença para a glória dEle. Então o juízo pode ser uma maldição ou pode ser uma bênção. A chave é que posição você toma ao lado de Jesus Cristo. O meu conselho é: receba o amor de Deus em Jesus. Receba a salvação pela graça por meio da fé. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está tocando o seu coração. Deus te abençoe.